primeiro reivindicar mais tempo para a gente fazer pergunta, né? Porque 2 minutos é muito pouco. Não, pode ir. Pois é, eu queria saber se vocês acompanham a história de Tucuruí. Eu acho que sim, né, o senhor da Eletrobras, Claro. porque Tucuruí teve um grande impacto social, sim. Nós aqui que vivemos na região bem sabemos disso. Até hoje se reivindica o povo que saiu lá das barragens, houve um impacto muito grande. Hoje eu comecei a trabalhar no jornalismo há 20 anos, e há 20 anos eu faço matéria com aquele pessoal que continua ainda desalojado. Uma segunda pergunta eu queria fazer para o primeiro conferencista, que ele falou sobre a questão da nova modalidade, o segundo também, que é de recompor toda a fauna e toda a flora, desculpe, no momento, e vocês evidentemente estão acompanhando o caso Belo Monte, né? Em Belo Monte, Altamira, na cidade de 100 mil habitantes, hoje já tem o triplo ou o quádruplo, né? Então, como é que vocês vão conseguir que não tenha esse chama, que se diz, né? Essa atração grande de um grande projeto como é a construção do hidrelétrico? Desculpe, eu não gravei sua voz. Aline, eu gostaria de agradecer pelas excelentes perguntas para a gente poder responder. Primeiro, eu falei, não é impacto, eu falei em desenvolvimento. Tá? Então, até falei, todos os empreendimentos causam impacto. É impossível não fazer impacto. Temos que mitigá-los e compensá-los. No caso de Tucuruí, que foi feito num outro momento da nossa história do Brasil, sob outra legislação, né? Efetivamente nós tivemos um grande impacto. Ao mesmo tempo que o número de trabalhadores que foram para lá ficaram no entorno de Belo Monte, no entorno de Tucuruí. No entorno de Tucuruí, recentemente, nós é que conseguimos, então, em definitivo, colocar as condições de melhorias e as condições adequadas, como nós chamamos lá, dos programas com as 11 prefeituras, de levar aquela população que ficou no entorno, mais de 25 mil famílias, né? Inclusive nem energia elétrica tinha. Mas esse foi um passivo do passado. O passivo do passado é interessante, né? Um passivo, né, que ficou. Marajó eu estou fazendo. Eu fiz, colocando energia. Estamos chegando, mas vamos lá, vou lhe responder. Então veja só, o Dival tem uma usina, obviamente que é um número considerável de trabalhadores, né? Os trabalhadores levam suas famílias. Por isso é que você tem que ter todo o cuidado, todo esse processo. O IBAMA tem sido rigoroso, não só o IBAMA, tá? Com essa questão de nós, ao levarmos, no caso, por exemplo, Belo Monte agora vai ter 30 mil trabalhadores, né? Desses 30 mil trabalhadores, uma parte vai, obviamente, né, vai permanecer na cidade. Por isso que foram feitas uma série de, o que nós chamamos de ações antecipatórias. Primeiro se leva escola, hospitais, aumento das vagas nos hospitais, né, um cuidado especial com a saúde. Eu até vou dar um dado que vocês têm que colocar no jornal na primeira linha. A nossa ação em relação à questão malarígena de Belo Monte foi que as ações antecipatórias, com todo esse afluxo de pessoas que lá foram para lá trabalhar, né, foi reduzida a malária em 40%. Isso está comprovado pela Secretaria de Saúde Nacional. Tá? Então, é um dado extremamente importante. E, evidentemente, que todo um empreendimento desta envergadura, pela riqueza que vai gerar, pelos milhões e milhões de barris de petróleo que não serão mais queimados, né, e energia limpa e renovável, é o que nós temos que fazer exatamente, né, tratar principalmente o ser humano e o bioma e a natureza de forma mais adequada possível. Então, se acha que por aí eu respondi, senão eu continuo respondendo com mais detalhe. Tinha uma pergunta aqui para mim. Mas eu gostaria de dizer para você, obrigado pela pergunta, eu gostaria de dizer que a gente tem que aprender com erros e com acertos. Você colocou bem a situação de Tucuruí, obviamente eu leio bastante, conheço o fato de Tucuruí, mas não dá para a gente deixar que aquilo que aconteceu vai se repetir. Nós temos que fazer um reflexo sobre isso e temos que evoluir. A questão de Belo Monte, comparando Belo Monte com Tapajós, para mim é muito claro. Belo Monte está completamente, não tem floresta. Você voa lá, você vê que é uma área toda antropizada, ou seja, não é uma floresta. É muito diferente de Tapajós. Tapajós está bem preservado. A gente viu no inventário, viu que... Quanto é o êxito?
como que vai conter o êxodo? Tá, mas deixa eu montar uma ideia para você entender. Pelo monte está espalhado aqui, eu posso concentrar. Como essa área é uma área bem preservada, a gente vai começar com essa que eu falei, com a cidade base. Nós temos tempo, se São Luís do Tapajós, se acontecer isso, nós temos aí um tempo para efetivamente trabalhar numa cidade base. A ideia é achar a cidade base de melhor condição para dar o apoio necessário, ou seja, levar as famílias